Nós vamos iniciar mais uma live da União Espírita Allan Kardec. Hoje nós vamos pedir para o Dilon fazer a prece de abertura para nós. Ok. Então, vamos procurar nos sintonizar com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores espirituais que coordenam esta reunião, que nos intuem, que nos orientam e dirigem para que nós desenvolvamos um aprendizado necessário para nos motivar a nos transformar. Agradecemos a Deus, agradecemos a todos os benfeitores que estão presentes e aqueles também que vieram aprender conosco. Sejam todos bem-vindos e que essas energias que ora geramos possam ser potencializadas e utilizadas pelos benfeitores em benefício daqueles que sofrem, seja no plano espiritual, no plano físico, que as nossas vibrações possam, de alguma maneira, envolver aquelas pessoas que ainda estão presas ao ódio, ao ressentimento, à mágoa, e que nesta noite este aprendizado possa nos motivar um pouco mais a nos melhorar a cada dia, como entendemos dentro da nossa doutrina espírita. Que a paz do nosso Senhor permaneça entre nós, que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Então, imediatamente a gente passa a palavra ao Dilon, né, que vai conduzir para nós o estudo. Tá certo, muito bem. Hoje nós estamos então fazendo a questão 295 do Livro dos Espíritos. É a reunião de número 71, reunião de estudo número 71. Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Quando fala metades eternas, a gente fica mais curioso, né? Porque já foi muito tema de polêmicas, metades eternas, almas gêmeas. Hoje nós vamos então ver as questões referentes às relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, metades eternas. Parte segunda do mundo espírita ao mundo dos espíritos, o capítulo é o capítulo 6, a vida espírita. E vamos então a nossa pergunta inicial desta noite. Essa 295 foi a que fizemos na última reunião, né? Eu sempre costumo colocar a pergunta última para a gente só relembrar rapidamente. Nós fazemos algumas considerações. Se alguém ainda quiser fazer mais alguma consideração, está aberto. Então a pergunta é: após a morte, qual o sentimento daqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, perdoam, segundo seu arrependimento demonstrado. Se são maus, pode conservar ressentimento e algumas vezes persegui-los até uma outra existência. Deus pode permiti-lo como castigo. Então, essa questão aqui nós estudamos na semana passada. Então, aquele espírito que fizemos mal, né? Aquela pessoa que nós fizemos mal aqui na Terra, enquanto encarnados, ela desencarna, como é que ela fica? Porque às vezes tem aquele mito, né? A pessoa morreu, ficou bonzinho, né? Vira tudo anjo, né? Não tem? Alguns falam, coitado, foi anjo, né? Morreu, né? E só tem coisa boa e tal. Aí que aqui diz, não, se são bons, continua bom. Se não são bons, continua não bom, né? E se são bons, perdoa o mal que a gente fez. E se não, eles nos perseguem. Daí uma motivação a mais que sempre a gente costuma lembrar, na questão, por exemplo, da pena de morte. Matou, é meu inimigo, vou matar ele, ou o Estado vai matar, né? Porque vai livrar-se dele. Se ele é uma pessoa má, ele tem até mais condições de fazer mal lá no outro plano.
né? Porque lá ele tem mais ferramentas de obsediar e de levar as pessoas aqui a grandes sofrimentos. Então, a pena de morte não é uma solução, pelo contrário, ela é um problema a mais quando se vai por esse caminho. Mas, e aqueles que são bons, né, nos perdoam, se arrependem, ou observam o nosso arrependimento e nos perdoam, enfim, eles têm uma visão mais ampliada até da bondade que eles tinham, que eles já têm, né? Muito bem, alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão? Vamos já para 296. Essa nós recordamos semana passada. Eu acho que pode passar, né, Edu? Pode passar? Porque é isso mesmo. Ótimo. Só faço uma correçãozinha aí. Não é só uma existência, tem espírito que guarda ódio, 3, 4 existências. A vez na outra ele some, desaparece, reencarna no outro país. Lá, de vez em quando, ele descobre, fala assim, não adiantou nascer como japonês, eu descobri. Já aconteceu isso lá no centro. Então, o espírito, se ele é bom, é como diz, ele guarda ódio, ele perdoa, né? Mas o outro também, ele conserva, né, o ódio, se ele não for bom. Se for bom, beleza. Tudo bem. É isso mesmo. Devemos considerar as existências outras, não só a última. Muito bom. Então vamos para 296. Podemos começar com você, João? Vamos começar. Os afetos individuais dos espíritos são suscetíveis de alteração? Não, porque não podem se enganar. Não tem mais a máscara na qual se ocultam os hipócritas. É porque seus afetos são inalteráveis quando são puros. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Eu lembrei que já tinha lido, eu mesmo tinha lido, feito a leitura dessa. Já tinha lido dessa também. Então eu me enganei, Eu já tinha lido também. Então, sobre essa pureza dos afetos, né? Dos espíritos, se eles são suscetíveis de alteração. É mesmo. É mesmo que a questão que até que nós não fizemos, porque ela é um pouquinho mais longa, né? Acho que é 297, então, né? Será que não? Pode ser. Agora eu estou confuso. Mas essa dos afetos, de qualquer jeito, ela não tinha ficado muito clara para mim, essa questão aí, né? Bom, os afetos individuais. Os afetos que a pessoa tem, né? Que são dela para com alguém, dela para com alguém, lógico, né? Porque não vai ser, tá perguntando se é o afeto do outro para comigo, né? E que eles são estáveis aí, né? Garante que eles são estáveis, porque os espíritos não se enganam, porque não tem mais, porque tem a verdade, porque não é possível se ocultar, se dissimular pela transparência. Parece que isso se dá, né, depois de um certo grau de evolução do espírito, né? Parece que até um grau bem rasteiro aí, ainda dá para tudo isso, né? Dá para se dissimular, dá para se camuflar, dá para se fingir. E depois não, depois os espíritos um pouco mais evoluídos, eles têm a clareza do que são os seus afetos, né? Então são afetos e quando verdadeiros, não importando as limitações ainda, os defeitos do outro, eles continuam firmes, continuam estáveis. São inalteráveis quando são puros. Agora, espírito puro e afeto puro, né? Que seria exatamente esse afeto puro, né? Seria um afeto sem
sem contaminação de interesse, né? Sem contaminação de perfeccionismo, de querer que o outro seja perfeito, né? Aquele afeto que é verdadeiro, que tolera o grau de evolução do companheiro, da companheira, né? De evolução. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Muito interessante, né? Um afeto puro que traz uma suprema felicidade, esse afeto. Eu achei bem interessante porque eu sou uma pessoa que não tenho muitos afetos assim tão fortes, né? Que me deem uma felicidade, uma satisfação de ter esse afeto. Não são afetos tão grandes, né? São pessoas que a gente encontrou aí, igual vocês, né? Que a gente encontrou no caminho da vida, que comungam de muitas coisas, né? São os nossos melhores afetos, os meus, né? No caso. Nem familiares não superam muito, né? Um ou outro que a gente tem, raro mesmo, que a gente tem um pouco mais de ligação afetiva, de proximidade. Eu acho assim que essa parte aí, ele não quer dizer assim afeto puro, né? É afeto. Eu tenho, por exemplo, um bárbaro que gosta de uma bárbara. Não sei se é essa palavra certa. Eu acho que a gente precisa assim, talvez se situar, até para quem depois assistiu o vídeo, que nós estamos falando aqui de espíritos, né? Então não é de encarnados. Então os afetos individuais dos espíritos são suscetíveis de alteração. Então quando a gente parte para o mundo espiritual, muda alguma coisa nessa questão de afetividade ou permanece igual? Né? A gente continua simpático a um como é que fala? Antipático a outros, né? Ou muda alguma coisa nisso aí, aumenta ou diminui, né? Essa questão. E daí ele diz que não, né? Então os afetos aqueles que são reais, né? Porque aqui na Terra a gente tem uma máscara, né? A gente usa máscara, então a gente finge. Às vezes a pessoa se aproxima da gente, a gente é todo cheio de simpatias, né, e tal, mas na verdade dentro da gente ele tá falando, sei não, né, esse cara é isso, é aquilo outro, e fica dentro da gente. Agora, no mundo dos espíritos, não, isso não pode acontecer, porque nós somos transparentes lá, né, nós mostramos que realmente somos. Então, não mais tem a máscara que oculta os hipócritas, como diz aqui. E os afetos são inalteráveis quando são puros. Né? São puros, eles são completos, né? Então a gente tem aquela afetividade completa, né? Intensa, não é uma coisa assim superficial. E daí ele fala do amor. Aí o amor, a gente ainda está ensaiando sobre o que é isso, né? A gente ainda não sabe bem o que é o amor, não. A gente ainda faz troca. E no mundo dos espíritos, aqueles livros que nós lemos, né, como Nosso Lar, Os Mensageiros, que estamos estudando agora, né, os espíritos que lá estão são semelhantes a nós, não são muito mais, né? Mesmo aqueles que estão numa elevação maior, não são espíritos puros, ainda são espíritos que têm alguns probleminhas ainda a resolver. E todos aqueles que reencarnaram aqui na Terra, com exceção de Jesus Cristo, tem também, né? Nenhum deles é isento, né, de emoções contraditórias e tal. Então, o amor mesmo, nessa sua pureza, como a gente lê nos livros, né, de Leon Denis, da Joana de Ângeles, né, aquele amor totalmente desinteressado, eu amo e pronto, né? Amo, não quero, não faço conta, né, de retornar. Aqui a gente não faz isso, né? A gente ama e quer gratidão, quer retorno, né? Eu faço uma coisa pelo outro, falo, mas espera aí, você não está fazendo nada por mim, só eu que estou fazendo, né? Isso já não é amor, já é uma troca. Então esse amor puro que a gente ainda não tem
uma dimensão ainda sobre ele, porque a gente ainda não exerce, mesmo com os filhos. Ainda há uma troca ali, né? Ele tem que agir de acordo com o que eu acho que deve ser e tal. Então tudo tem um senão aí que não se torna um amor puro. Aí ele fala que é a suprema felicidade. E a gente ainda nem sabe bem também o que é felicidade, né? A gente ainda tem um ensaio de felicidade aqui na Terra. Eu não sei se eu não fui não deu umas escorregadas aí na minha interpretação. Me corrijam, Não, por favor. é mais ou menos isso mesmo. Está certo. Muito bem. Algum comentário mais? Vamos para frente. Agora, João, você dá uma olhadinha, ver se eu não estou repetindo, então, porque agora eu fiquei meio confuso se eu estou mesmo, se eu não... Vamos ver a próxima. A 297, por exemplo. Nós já fizemos ela? Os laços arquetípicos que dois seres mantiveram na Terra perpetuam-se no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se estão fundados sobre uma simpatia verdadeira. Mas, se as causas físicas tiveram mais influência que a simpatia, ela cessa com a causa. Os afetos entre os espíritos são mais sólidos e mais duráveis que sobre a terra, porque não estão subordinados ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Acho que essa aqui não tinha lido ainda. Não, né? Ah, tá. Não. É na mesma linha, né? A gente até estava meio que entrando nela já, né? Isso mesmo. Os afetos, os afetivos que o espírito tiver dentro na Terra, quando na relação de encarnado com encarnado, se eles se mantêm, né? Se eles se perpetuam. E fala que sim, né? Se eles estão fundados numa simpatia verdadeira, claro que sim. Agora, quando estão fundados em interesses, aí não é um afeto consistente, né? É um afeto mas é muito impuro. É o interesse. Eu penso que as uniões, né? Por exemplo, as uniões entre casais, cada vez mais nós estamos caminhando para a união que sai um pouco dessa questão da materialidade. Mas no passado isso era mais forte, né? Era união de famílias, união de fortunas. A aparência física é muito importante, era muito importante e ainda é, né? Mas hoje já essas influências físicas e materiais, eu tenho a impressão que já diminuiu um pouco mais, né? Então, quando a pessoa ela se aproxima uma da outra, ela se aproxima com aquilo que ela vê. E aquilo que ela vê é puramente matéria. Aí depois, com a convivência, que vai desenvolvendo outros fatores. E ali pode nascer aquela afetividade, né, maior, assim, né, de simpatia. Não só por que a pessoa às vezes traz isso de outras vidas, como também constrói e solidifica na vida presente, né? O amor é uma construção, a gente vai construindo ela no dia a dia. Mas o passo inicial não é em cima dessa questão de afetividade, é mais das aparências mesmo. Não só a aparência física, a aparência da questão da patrimonial, na questão comportamental, que nós já vimos aí que muitas vezes a gente finge, né? O comportamento é muito ensaiado, né? Então acho que é isso. Então são duráveis quando realmente constroem uma afetividade ali. Quando não se constrói, né? Tem pessoas que passam a vida toda brigando, né? Consigo mesmo, com o outro, né? Não é uma coisa assim de construção do amor, mas uma construção de tolerância mesmo, né? É um tolerando o outro, aguentando o outro. E aí a afetividade realmente não existe. Chegou no plano espiritual, cada um para um lado. Não tem ligação, não tem afinidades. Algo mais?
Então, esse último trechinho é interessante, né? É o que fecha a pergunta. Ó. Os afetos entre os espíritos são mais sólidos e mais duráveis que sobre a Terra, porque não estão subordinados ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Aqui tem muito interesse material, né? E amor próprio, que é o orgulho. A pessoa briga por dinheiro, briga por causa de uma casa, briga por causa de um carro, briga por causa, né? Briga por tudo. E lá não tem, né? É outra situação, né? Então, quando existe um afeto, é verdadeiro, né? Não tem esses entraves, que é as coisas material. Vai brigar com o quê? É. Lá. A gente tem uma outra visão da vida, né? É. Para a próxima, então? 298. Ok. Agora, você, Orlando? E eu. As almas que se uniram estão predestinadas a essa união desde a sua origem. Particular e fatal de duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferenciados, segundo a classe que ocupam e a perfeição adquirida. Quanto mais evoluídos, mais unidos serão. Da discórdia nasce todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Oxe. Vamos aprender isso, né? Outra. Traduzindo, não existe alma gêmea, né? Como nós estávamos falando no começo, né, Tom? Não existe alma gêmea, agora existem espíritos afins. Isso existe, né? Uma amizade verdadeira, sincera, né? Que um dia se encontram. Isso é comum. Agora, falar assim, não, Deus já construiu ele junto com a outra, ele é um com o outro, é alma gêmea um do outro. Vão viver a vida inteira, a eternidade inteira junto. Não existe isso aí. Né? A gente sabe que não existe. Mas existem os seres afins, né? Que se afinizam. O bem se afiniza com o bem, o mal se afiniza com o mal. Né? No fim, o mal se transforma do bem, todo mundo está junto. A finalidade é todo mundo se evoluir e um dia se encontrarem, né? Entender que todo mundo é irmão do outro. No mundo, claro, numa escala evolutiva. Ok. Então, aqui são duas perguntas em uma, né? A primeira é: há almas que se unirão, estão predestinadas a essa união desde a sua origem? Quer dizer, as almas que vão se aproximar aqui nessa encarnação, elas estão predestinadas desde que foi criada, né? Desde sua origem, desde que foi criada a alma. Né? Então, Deus criou a alma, já cria uma outra alma que é predestinada a se unir àquela que foi criada. Essa é uma pergunta. A outra pergunta é se nós temos uma outra metade, e que mesmo que em uma outra encarnação a gente separe, um dia a gente vai se unir a essa metade, né? Que é a metade eterna, que diz aqui. E aí que vem a resposta, que não, né? Não existe isso, né? Nós temos a liberdade, né, de escolher os nossos afetos, né, de criar os nossos desafetos. Então, a união existe, existe a união entre espíritos, mas são graus diferenciados. E, de acordo com o nível evolutivo, né, a gente tem mais aquela afinidade, né? A gente se aproxima daqueles que são parecidos com a gente. E quando a gente entender que a gente precisa viver de bem com todo mundo, nós vamos ter a felicidade completa. Enquanto a gente ficar brigando entre nós, a gente não vai conquistar essa felicidade. É isso, João?
Sim, mas essa pergunta me fez lembrar um negócio assim, que não é uma associação, não parece ser uma associação boa. Mas é que os espíritos, eles têm a união deles se dá em graus diferenciados, de acordo com a classe que eles ocupam, ou a classe evolutiva que pertencem, né? E a perfeição adquirida. Quanto mais evoluídos, mais unidos serão. Dá a impressão que os espíritos, de acordo com o grau de evolução, eles estão muito unidos com aqueles da mesma classe evolutiva deles. Mesmo nível de perfeição. E não com outros, né? Isso, se fosse, né, lembraria aquelas classes sociais da Idade Média, né? Que eram os estados gerais ou os estamentos, onde as pessoas pertenciam a uma classe e dali elas não saíam, nem subiam nem desciam, eram classes fixas, né? Onde não era permitida a mudança. Mas a gente sabe que os espíritos mais evoluídos, não é que, não sei se eles têm assim um grande afeto, né, uma grande atração pelos espíritos menos evoluídos, mas eles têm uma compaixão, né, eles têm um sentimento que os leva a querer ajudar a sofrer de alguma forma com a convivência, ou talvez principalmente com aqueles membros da sua família espiritual que ficaram muito retardatários na evolução, né, que estão lá para trás sofrendo ainda muito. Então não é essa espécie aí de união, mas é uma espécie de interesse nesse caso, né? A gente está falando em afeto, vinha falando em afeto aí na questão anterior. Eu acho que eles sentem, né? Sentem sim um afeto por esses irmãos, principalmente da mesma família espiritual. Mas como eles são evoluídos, eles também se interessam por auxiliar qualquer espírito que esteja em sofrimento, em maior sofrimento, mais na retaguarda da evolução. Eles têm interesse em ajudar e ver a evolução, tem um prazer muito grande em ver a evolução desses irmãos. Com certeza. É isso mesmo. Não dá um entendimento assim um pouco diferenciado entre a questão anterior e essa, pela questão que a anterior ela usa bastante, como você disse, a palavra afeto, né? E nessa é união. Uhum. Aí, nessa questão aqui da união com espíritos, assim, em classes diferentes, né? No sentido de ajudar, né, de auxiliar, né, mas não estão assim juntos, né, mais unidos, né, talvez como aqui na Terra, né, de acordo com os interesses de cada um é que se formam os grupos, né, interesse que eu digo assim de uma forma mais genérica, assim, né, interesses. Alguns se interessam por música, estão ali se unidos, né? Outros se interessam por futebol, estão unidos. Outros se interessam por... Enfim, né? Cada um tem o seu assunto em comum, né? Igual, por exemplo, né? Religiões, né? O pessoal, eu gosto de filosofia, o outro gosta de conversar sobre espiritismo, né? Então, as aproximações, né? As uniões, elas se dão muitas vezes em decorrência dessas afinidades mesmo, né, que se tem. Então, nisso que está... Comunhão de interesses, né? Os interesses. Dessa comunhão de interesses, de buscas, né, de desafios que querem enfrentar. E os espíritos mais elevados, ainda que eles tenham essas uniões, eles estão sempre auxiliando aqueles que estão caminhando, né, para o aprendizado, né? Talvez seja nesse sentido, não sei. Eu acredito que especialmente os da mesma família espiritual, né? Sim. A família que vai se formando e ampliando, né?
Sem desprezo pelos outros, né? E oportunamente estando trabalhando por qualquer um, né? 299, vamos lá. Em que sentido se deve entender a palavra metade, da qual certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, quando separado estaria incompleto. A metade da laranja. Lembra? Essa serve para o Pedro Júnior, né? Quando se romantiza a coisa, metade da laranja. Metade da laranja. É só uma expressão. Acho que dá para entender bem essa parte aí, né? Porque a pessoa bastante apaixonada, a pessoa bastante romântica, né? Ela se sente incompleta quando não pode ter a convivência com o outro, né? E aí parece ser uma metade mesmo, né? Tá faltando um pedaço de mim. É alguma coisa assim mesmo, a sensação, mas é uma sensação ainda, acho que muito voltada para a matéria, né? Para o lado material, para o lado instintivo, né? Para o lado sensual. E aí, é claro, né? Se aquela pessoa que eu escolhi, e ainda mais havendo uma fidelidade, né? Uma monogamia, se aquela pessoa que eu escolhi, ela é a minha metade, ela que vai me dar esse complemento. Para nós aqui, até faz algum sentido. Mas para os espíritos, não, né? Isso aí, eu também entendo assim. Vamos para frente? Vamos. A 300. É uma marca, hein? 300. Orlando. 2 espíritos no mesmo nível de empatia. 2 espíritos no mesmo nível de empatia. Uma vez reunidos, ficarão assim para a eternidade ou pode separar-se e unir-se a outros espíritos? Olha, pergunta boa, hein? Todos os espíritos estão unidos entre si. Refiro-me àqueles que chegaram à perfeição. Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, não tem mais a mesma simpatia. Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, não tem mais a mesma simpatia por aqueles que deixou. Poxa, esse finalzinho aí, não entendi bem, não. Você entendeu? Entendeu, João? Eu penso que tem uma simpatia maior, né? Não tem mais mesmo simpatia. Não é simpatia de interesse, talvez, né? É uma simpatia maior, é mesmo. Acho que é isso, né, João? O que você acha? Não, é isso mesmo. Então, tá um pouco complicado, né? Porque os espíritos, todos os espíritos estão unidos entre si, mas, em se falando, daqueles que chegaram à perfeição, estão unidos. Agora, essa questão aí de nas esferas inferiores. Quando um espírito se eleva, ele não tem mais a mesma simpatia por aqueles que deixou. Quer dizer, quando ele estava no grau mais inferior, no nível daqueles que ficaram para trás na evolução, eles tinham uma simpatia ele tinha uma simpatia maior com esses irmãos que eram iguais a ele em grau de imperfeição. Aí quando ele se adiantou, quando ele subiu mais, que ele subiu mais porque ele percebeu valores, ele percebeu coisas que tinha que abandonar, né? Ele soube renunciar, ele soube abdicar e ele se elevou mais, ele já não tem mais aquela mesma simpatia, quer dizer, ele já não gosta tanto do que ele mesmo era antes, porque ele já conhece um nível melhor. Então ele já não gosta tanto de que os irmãos que ficaram para trás, aqueles que deixou, estejam naquele grau evolutivo ainda, se arrastando. Ele gostaria que o acompanhassem. É mesmo. Entendo assim.
Não, mas é isso mesmo. Não tenha dúvida. Simpáticos. Então ele está mais simpático com os que estão no nível que ele alcançou do que com aqueles que estão no nível que ele deixou para baixo. Eu acho que, inclusive, eu entendo assim que há uma certa reciprocidade, né, nisso aí, né? Aquele que ficou na inferioridade, ele olha o outro de uma forma não muito simpática, né? Falar, não, eu quero que... não é o que acontece aqui também? Esse sujeito acha que é melhor que eu. E daí as simpatias, elas ficam difíceis, né, de se manter, porque eles estão mesmo em interesses e dimensões diferentes. Né? Não tem... Mas ele acaba, esses mais inferiores acabam gostando desse outro estar mais adiantado, porque em algum momento vão precisar ajuda desse que está mais adiante e vão ver que ele vai ajudar sem aquele ar de superioridade, sem aquele ar de julgamento, né? E aí vai gostar muito disso, né? De ser valorizado, de ser querido, se sentir querido por aqueles que estão mais adiantados. Um dia isso vai acontecer, mas demora, né? Às vezes não também, né? Cara, é relativo, né? Então, em dimensões diferentes, né? Naquela parábola do Cristo lá do rico e o Lázaro, né? Que eles morrem e cada um fica numa dimensão, o outro, ele quer se ir pro outro e fala, não, você não tem como você chegar no nível dele. Então vocês estão em dimensões diferentes, né? Aquele que fica catando migalhas do rico, né? Quando ele morre, ele vai para a instância superior, né? E o outro permanece inferior em sofrimento. Não dá para estar junto. Então acho que é isso também, né? Interesses diferentes. Ok, vamos para 301? Vamos em frente. 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. Então está falando aí que simplesmente que a simpatia ela é proporcional à semelhança desses espíritos naquilo que eles almejam, naquilo pelo que eles já lutam e naquilo pelo que eles já venceram também. Porque para haver uma perfeita concordância de suas tendências e de seus instintos, é preciso ambos terem superado já as mesmas, né, os mesmos maus pendores. A gente pode dar um exemplo do Chico e o Emmanuel? Pode? Eu acho que é muito bom, né, esses exemplos aí, porque são espíritos que eles estão tão concordes entre si, tão simpáticos, que eles se combinam para se alternarem como espíritos mentores, né, talvez guias também, quando um está encarnado e o outro não está. São simpáticos, mas não são complementares, né? Porque são indivíduos distintos. Não se completam. Não se complementam, não são parciais, eles são inteiros e a sua simpatia é pela identidade entre um e outro. Um se identifica muito com o outro.
Nessa palavra aí, concordância de suas tendências e instintos. Isso. Perfeita concordância de suas tendências e instintos. Vamos fazer alguma coisa, o outro está de acordo, né? Sempre um está de acordo com o outro. Então, tem os mesmos objetivos. 302. A semelhança entre pensamentos e sentimentos são os fatores para criar-se a simpatia perfeita ou também a uniformidade de conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação. É as duas coisas, pensamento e sentimento. Né? Porque... A pergunta já está a afirmação, né? Já está afirmando. Afirmação, né? Semelhança de pensamento, semelhança de sentimentos, uniformidade de conhecimentos adquiridos, tudo isso. Quando a gente não está num grau assim perfeito ainda, igual nós estamos aqui, os nossos pensamentos, eles variam muito, né? Agora me ocorreu uma coisa aqui, eu vou até colocar ela, expor, que vai até soar como uma provocação. Mas não fica meio chato isso aí não, João? Você está convivendo com uma pessoa que pensa igualzinho você? Não é bom o debate? ou é só nosso grau de inferioridade que a gente gosta disso? Gosta de polêmicas? Talvez a gente goste de cultivar a personalidade. É isso, talvez a orgulho, gente, né? Cultivar o nosso orgulho, se sentir um pouco melhor do que o outro, a nossa vaidade. A gente gosta de mostrar que está num grauzinho um pouquinho melhor, né? Mas entre os espíritos, quando eles chegaram, superaram as mesmas coisas, adquiriram os mesmos conhecimentos, conseguiram o mesmo grau moral, porque a evolução, a elevação que fala aí, que eu entendo como evolução, na resposta, diz respeito ao grau de evolução de conhecimentos adquiridos, né, intelectual e moral. Então, eles moralmente e intelectualmente estão muito parecidos, muito iguais, e eles sentem como disse antes, uma felicidade enorme de estarem assim, de conviverem com outro que seja assim tão igual. E a gente não, né, Odilon? Se a gente tem uma companheira que é muito superior a gente, né, muito compreensiva, muito carinhosa, muito educada, muito um monte de coisa, a gente se sente muito feliz por ela ser muito melhor. É isso mesmo. Eu vi até um comentário, né, uma vez, né, acho que foi numa palestra até, que esses grandes nomes, né, como Chico Xavier e outros, né, como é que seria, né, se ele casasse, né, como é que seria a vida dele, né? A pessoa fala, é muito chato, né, conviver com uma pessoa tão boazinha assim, né, que a gente está no nível que conviver com uma pessoa muito boazinha, a gente fica meio fora do... Então, mas nós temos os exemplos, né, quando se fala nos tipos de casamento, né? Aqueles casamentos onde um espírito vem em missão para ajudar o outro. Ele já está bem lá na frente. Então, deve ser uma maravilha para esse espírito mais atrasado conviver com essa pessoa tão bondosa, tão amorosa, tão tolerante, né, tão compreensiva. Chega a dar uma estranheza, né, de como é que eu faço tanta coisa errada e como é que ela me tolera tanto, como é que ela me apoia tanto, me incentiva tanto. Ok, vamos para a próxima então, né? A 303. 303. Os espíritos que atualmente não são simpáticos entre si
podem vir a sê-lo mais tarde? Sim, todos o serão. O espírito que está hoje na esfera inferior, ao se aperfeiçoar, chegará à esfera na qual o outro se encontra. Seu reencontro se dará mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas às quais se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. Me deixou um pouco atrapalhado essa última afirmação. Seu reencontro se dará mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas às quais se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. Está dizendo de um espírito que é mais elevado, né? Mas que permaneceu por um tempo, se submeteu a algumas provas para se adiantar mais, mas não andou. Não andou, suportou mal. Suportou mal. Permaneceu no mesmo estado. Então, quando ele permanece no mesmo estado, ele é mais compreensivo com o outro que está mais atrás? É mais fácil dar certo. Seu reencontro se dará mais prontamente. Se tiver muita diferença de estado evolutivo, é mais difícil o encontro, né? Digamos que eu convivi com uma pessoa aqui que ela é muito melhor que eu. Aí eu vou demorar para encontrar com ela. Mesmo que eu queira, eu não consigo ver. Ela até vem, né? Não tem aquele caso do nosso lar mesmo, a mãe do André Luiz visitava ele continuamente. E ele não percebia a presença dela. Até depois que ele se recuperou, estava em recuperação, aliás, lá no nosso lar, ele falou, por que minha mãe não vinha visitar? Ela falou, rapaz, ela nunca deixou de estar junto contigo, só que você não percebia ela. Seu estado era tão lastimável que você não conseguia perceber a presença, ela está numa outra sintonia. Talvez seja nesse caminho, né? Incrível isso aí, né? Porque aí você pensar assim, poxa, mas eu estava tão sofrido, estava tão aflito, e a minha mãe, muito mais elevada, super mais elevada, estava lá para me ajudar. E ela não conseguia fazer nada porque eu não a percebia, eu não a ouvia, eu não... Não queria. Eu não queria ouvir. Não recebia nem praticava os seus conselhos, né, as suas orientações, que ela tão valiosas que ela tinha para me passar. E que ela passava, né? Se a gente for pensar bem, nós encarnados, né? Nós recebemos conselho o tempo todo. Alguns a gente ouve, outros a gente... isso aí não me serve não. Né? Mas o tempo todo nós estamos sendo... não sei se bem essa palavra, mas bombardeados, né? Com informações. Mas a gente despreza muitos dos conselhos sábios que recebemos. A gente fala, não, isso não me serve não. E ela estava lá, sempre aconselhando. Tal. Tanto ela que foi graças a ela que ele saiu dali também, né? Conseguiu, né? Porque o governador e os ministros se interessaram, né? Pela situação dele, pela intervenção dela. Estavam lá ajudando. Então é isso. Como é que está o nosso tempo? Já está acabando? Está quase, 52 minutos. Temos 8 minutos. Fazer 7. mais um, né? Mais um. 304. Não, essa tem 303A. Olha aí, ó. Que daí na próxima, só vou passar aqui para vocês, ó. Lembrança da existência corporal daí, na próxima, 304. Aí vamos nessa 303, então. Então, 303A. 2 espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Certamente, se um deles for indolente. Imperfeito. Indolente é preguiçoso? É preguiçoso, parado, que não vai, né? Que não quer ir para frente. Não quer fazer as coisas. Comentário de Allan Kardec. A teoria das metades eternas é uma alegoria que representa a união de 2 espíritos simpáticos. É uma expressão usada na linguagem comum
e que não deve ser interpretada ao pé da letra. Os espíritos que se servem dela, seguramente não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e expressaram os seus pensamentos segundo a linguagem utilizada durante a sua vida corporal. É necessário, portanto, rejeitar a ideia de que dois espíritos criados um para o outro deverão fatalmente reunir-se na eternidade, após terem sido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Eu esqueci de uma letra maior, estava ruim de ler. Então é isso. Muito bem. E aí, Estão silenciosos aí? Então, a resposta ali da pergunta da 303A, né? Se um espírito ficar para trás, a simpatia se reduz, né? Se desfaz um tanto a simpatia, né? Ela diminui em grau. E o comentário quanto às almas gêmeas, né? Quanto às metades eternas, está falando que isso aí é mais uma forma de se expressar ainda resquício daquilo que a gente vive aqui na matéria, né? E na matéria, como a gente já entendeu, a gente vive cheio de interesses, né? A gente pensa que a gente é tão bonzinho assim, porque, nossa, a gente vai fazer tanta coisa boa para uma pessoa que a gente gosta tanto, mas isso camufla o nosso interesse em estar ao lado de uma pessoa especial, né? O nosso interesse mesmo por se sentir feliz, por se sentir bem, por se sentir, sei lá, agradecido, né? Agradecido, valorizado, a presença daquele ser ao nosso lado, né? Muitas pessoas é até objeto de ostentação, né? Uma pessoa bonita, uma pessoa muito capaz, né? Uma pessoa que ocupa uma posição, um status, que tem uma responsabilidade social muito considerada. Traduzir, não há mesmo essa história de alma gêmea. Não existe, não. Não tem nada, né? Não achou-se nenhum argumento aí para tentar defender essa ideia. É uma alegoria. Uma forma romântica, né? Você é a metade da laranja, eu sou a outra metade. É romântica de se expressar. Para um casal que se identifica muito, né, que tem um casal muito simpático, pode ser até muito bom, né, muito gostoso de ouvir, né, você é a minha metade, eu sem você não sou, né, não tenho chão, não existo, mas a gente olhando assim friamente parece perigoso, né. Hoje em dia até isso é muito combatido, né, refutado, falar não, cada um somos seres completos. O negócio de um depender do outro não é bom, não faz bem. Cada um tem que ter a sua identidade, a sua individualidade. Mesmo nas relações aqui da Terra, isso aí está sendo muito combatido. Antigamente se falava isso, né, com mais frequência. Hoje já tanto aos estudos, né, leva a essa questão, porque senão cria uma dependência, né, um do outro e não é bom. Sim. Muito bem, estou devolvendo a palavra ao senhor Orlando